Olá, estamos aqui novamente com aquelas palestras espíritas com os nossos queridos do movimento de espíritas, de livres pensadores, progressistas, seja lá como a gente queira se chamar, né? Alexandre Júnior, do Coletivo Ágora. Querido, seja muito, muito bem-vindo. Eu sempre fico muito feliz com a tua presença. Te apresenta para todo mundo e vamos começar a conversar sobre este teu livro aqui maravilhoso. Suzana, boa noite. É um prazer estar aqui. Você sabe, da minha admiração por você, por esse canal, em momentos assim tão tortuosos, onde parece que a realidade social concreta ela está cada dia mais difícil de ser compreendida. Então, às vezes, canais como o seu, eles têm a função de trazer algum tipo de alento e de nos trazer algum tipo de desacomodação, que é para a gente poder perceber essa realidade e interagir com ela. Não dá para a gente fugir desse Não dá. embate, né? O embate do século XXI. Então, meu nome é Alexandre Júnior, eu sou escritor, sou pedagogo, sou fundador e coordenador do Ágora Espírita, aqui de Recife, Pernambuco, de onde eu falo. Escrevi duas obras. O primeiro livro é Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades, um diálogo com as questões sociais. E agora, né, final de 2022, nós lançamos por Esse. uma teoria espírita, 2023, perdão, Uh, por uma teoria espírita sobre gênero e sexualidades, um diálogo decolonial. Então, sensacional. eu sou espírita, estou no espiritismo desde os meus 8 anos, eu tenho 51. Então, eu trabalhei ativamente no movimento espírita tradicional, eu fui presidente do centro espírita, coordenador de uma cidade, fui departamento doutrinário, fui coordenador de mediúnica, depois eu fui para as federativas, onde eu trabalhei na Comissão Estadual de Espiritismo, onde eu fui coordenador do departamento de divulgação doutrinária, depois eu fui coordenador do departamento de ADES, onde eu coordenei 111 instituições espíritas. E aí veio o golpe jurídico imediato parlamentar da presidenta Dilma, e eu Sim. vi uma coisa que eu não, eu acho que eu estava tão chafurdado, tão mergulhado naquela realidade, eu não conseguia enxergar que tinham muitas pessoas que concordavam com aquela arbitrariedade. E aí É. eu convidei um monte de gente que eu achava que pensava como eu para a gente fundar o Ágora, e o Ágora sim, só surgiu dia 23 de outubro de 2017. De lá para cá, a gente está aqui nessa Lindo. luta juntos. E a gente se encontrou por aí na internet também, por isso, né, Exatamente. Alexandre? É, Ai, que lindo exato. isso. Sabe, eu me emociono com essas coisas assim que estão acontecendo. Apesar de ser tão difícil esse cenário, né? Eu me emociono muito com o fato desses encontros todos nossos. Querido, eu fiquei absolutamente encantada com esse teu livro e recomendo, vou deixar o link aqui embaixo. Onde as pessoas poderiam Adquirir. adquirir? Eu deixo o Tem link do comigo Ágora. diretamente, comigo, né, a partir dos meus contatos nas redes sociais ou do WhatsApp. Eu também na Amazon em forma de e-book, ou com a Livraria do Jardim, que é uma livraria aqui de Recife, Pernambuco, que ela entrega, né? Você compra lá no Depois, site e elas depois tu me entregam. passa o link, porque Passo, sim. para deixar o teu Passo, telefone ali no YouTube, acho que não é legal. passo sim, passo Não é sim. legal. É. Querido, eu quero começar contigo com uma pergunta que eu sei que através dessa pergunta tu vai discorrer totalmente, que foi a pergunta que me deixou assim mais, não a pergunta, né, mas a tua colocação. Como é que a gente faz para criar uma sociedade que se ame? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu falo nesse livro sobre o amor em duas perspectivas. Eu falo sobre o amor marginal, que é o texto que abre o livro, Uhum. e falo sobre o amor comunitário, né? Eu crio essa neologia para a gente poder explicar que não há nenhum tipo de amor que não seja social. O amor que não é social, ele é produzido a partir de uma perspectiva egoísta, egóica, egocêntrica, Sim. e nenhum tipo de amor é egocêntrico, não é o egóico, o egoísta.
E eu acredito que para a gente tratar essa questão de formar uma sociedade que se ama, a primeira coisa que o espiritismo brasileiro deveria fazer era ser mais humilde, sabe? Sim, Porque quando a gente ser menos arrogante, menos prepotente, porque a gente acha que essa coisa de terceira revelação, a gente é, criou toda uma estrutura de pensamento a partir dessa retórica, e a gente acaba se distanciando das outras fontes de conhecimento, porque a gente acaba achando que o espiritismo por si só ele responde a todas as perguntas e por si só ele dá conta de todas as demandas, quando na realidade isso não é verdade, isso não é possível. Nenhuma filosofia ela vai dar conta de responder todas as perguntas. Então, o espiritismo sozinho ele não dá cabo de produzir uma sociedade que se ame, porque no planeta de 8 bilhões de pessoas vivas, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, e só 3% dessas 200 milhões, comparado com 8 bilhões de pessoas que existem no planeta, conhecem o espiritismo. tá. E desses 3%, acho que 0,3% são progressistas, porque a maioria são conservadores, né, tradicionalistas, alguns até fundamentalistas e alguns até flertaram e flertam com o Com fascismo. nazifascismo, né? Uhum. Isso é uma coisa que ficou muito emblemática nesses últimos tempos. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era abordar de forma pedagógica, sistemática, a partir de uma perspectiva educativa, a gente tratar determinados pontos do espiritismo que pudessem ser vistos de forma mais coletiva e mais social, menos dogmática, porque o dogmatismo ele alija a possibilidade do debate, do diálogo, né? A Sim, gente já parte do pressuposto de que está certo e o outro está errado, com a reencarnação e como alguns penduricais, que eu chamo de malabarismo filosófico no livro, como o penduricalho do sim. karma, né? Que a gente importa como se o Nossa, karma fosse um conceito espírita e que a gente pudesse justificar toda a desigualdade social, toda a miséria, toda a injustiça e toda a violência a partir da reencarnação da causa e hum, efeito do karma. Então, as primeiras coisas é a gente fazer uma análise profunda sobre a realidade social contemporânea e entender que um país que é o segundo país com mais pessoas encarceradas do planeta, é o país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo, é o quinto país em feminicídio, é o quarto país que mais mata ativista ambiental, é um uhum, país onde cerca de 76% das pessoas encarceradas são pessoas pretas, é um país onde o racismo é estrutural, o machismo é estrutural, mas a gente defende a falácia de que ele é coração do mundo e pátria do evangelho. Então, a gente precisava produzir um diálogo que fosse sim. real e embasado numa perspectiva antropológica, sociológica, filosófica, e não apenas numa perspectiva dogmática, religiosa. Né? Então, minha ideia era essa. E formar uma sociedade que se ama partiria do pressuposto de a gente entender todas as realidades sociais desses números que eu falei, e nós pudéssemos discutir isso dentro dos ambientes espíritas. Eu defendo a ideia de que o centro espírita deve ser um centro de formação social, um lugar de debate social, de debate educativo, de debate político e de promoção do movimento social. Eu digo, Suzana, minhas amigas e meus amigos que vão nos assistir, que é muito interessante essa perspectiva, mas quando a gente proíbe os espaços de discutir a realidade social, de discutir sociedade, de discutir esses números, de saber por que o Brasil é tão racista, a gente cria um bolsão de alienação. Então, Uhum, eu diria que a forma da gente viver o espiritismo no Brasil, do ponto de vista da produção do debate social, ele criou, sim, bolsões de alienação que sim. justificaram, inclusive, o grande crescimento, né? 54% dos espíritas em 2018 votaram num candidato que defendia o armamento, por exemplo. Isso é inacreditável, né? E as fake news espirituais a respeito das questões de gênero. Tem pessoas muito famosas espalhando fake news espirituais a respeito disso, de que a pessoa nasce homossexual porque foi alguém que fez alguma coisa no passado. Gente, isso é tão cruel, isso é de uma É perversidade, desumano, né? é desumano. E tu coloca uma coisa linda, Alexandre, linda no teu livro, que todas as experiências reencarnatórias são importantes, são lúdicas, são válidas, todas, inclusive em todos os aspectos, inclusive nos aspectos de gênero, de É. sexualidade,
Fala um pouquinho sobre isso, meu querido, Falo assim, porque é muito importante. eu ficava me perguntando como é que como é que nós relevamos a subcategoria, todo um nicho de pessoas por conta do gênero ou da sexualidade. Então, quando a gente institui, por exemplo, a discussão da ideologia de gênero, que eu falo no primeiro livro sobre ela, a partir de uma perspectiva produzida da ignorância e às vezes da arrogância da gente achar que porque você é palestrante espírita você pode falar sobre qualquer ponto, ou Sim. você é médium espírita você pode falar sobre tudo. Não pode, não deve, não conhece tudo, porque ninguém conhece tudo. E aí eu trago nesse livro uma discussão que é a discussão sobre o corpo. A gente aprende, e eu acho que ela é importante, porque tem alguns pressupostos de conhecimento que, para mim, são importantes para que a gente discuta gênero e sexualidades. Por exemplo, corpo, identidade e cultura são conceitos que a gente precisa trabalhar com uma certa profundidade para a gente Hum, poder entender a dinâmica que se dá na produção do gênero, da identidade de gênero, das expressões de gênero, da orientação sexual. E o corpo, para o espírito, é bem interessante isso, ele é o instrumento do qual o espírito se utiliza para viver suas experiências. Mas aí sim. eles invalidam as experiências que não sejam heterossexuais. Exatamente. Então, como é Exatamente. que... Eu me perguntava É assim, então, peraí, contraditório. totalmente contraditório. E Totalmente. aí eu me fiz essa pergunta, né? Então, se o corpo é um instrumento do qual o espírito se utiliza para viver suas experiências, por que quando a gente fala das experiências LGBTQIAP+, essas experiências são São invalidadas, invalidadas. invisibilizadas e violentadas? Né? E aí eu trago essa discussão para que a gente possa naturalizar as expressões de gênero, as identidades e os afetos. Né? Então, o corpo, ele não é quando a gente faz uma análise antropológica, ele não é apenas um instrumento do qual o espírito se utiliza. Ele é atravessado de simbologias, de Sim. símbolos, né? E esses símbolos demarcam, inclusive, as relações que se estabelecem na sociedade. É assim que se demarca, por exemplo, o machismo e o patriarcado. É a partir Uhum. da experiência de corpo, né, e de que corpo a gente está falando, para que esse corpo tenha mais acesso ou menos acesso. Se esse corpo é preto, então, se esse corpo é preto, é homem preto, gay, afeminado, periférico, que tipo de vida social esse sujeito vai ter, que tipo de acesso esse sujeito vai ter, se é uma mulher preta, obesa, mãe solo, periférica, que tipo de vida ela Uhum. vai ter. Então, não dá para a gente descartar isso, que a interseccionalidade trata, que são Sim. dois conceitos que eu debato no livro, que é o conceito de interseccionalidade e que trata desses atravessamentos que o corpo sofre, que o corpo vivencia a partir das experiências sociais que ele vai travando, e a decolonialidade, que é uma maneira, uma forma da gente produzir um olhar que não seja apenas o olhar europeu, branco, hétero, cis, Sim. normativo, na forma da gente produzir o conhecimento. Então, aí a gente busca essa percepção de naturalização e de naturalidade, porque se isso fosse fato, fosse essa apenas a função, não dá para a gente tratar a reencarnação apenas como algo punitivista. Então, eu Exato. trato a educação como uma ação pedagógica, educativa, sistemática, e não apenas como uma estrutura que fosse um chicote na mão de Uhum. Deus, onde ele chicoteasse os infelizes, Sim. aqueles que não acreditam nele. E isso, para mim, parece ser importante para que a gente nutra, produza, construa uma discussão sobre gênero, sexualidades e espiritismo que parta do pressuposto da justiça e da produção de igualdade social. Então, Exato. não dá para a gente produzir conhecimento hoje, seja ele em que campo for, seja no campo das espiritualidades ou não, que descarte a natureza social e as simbologias que esse corpo transversaliza simplesmente por existir. Então, eu trato disso de uma forma, eu dou muita atenção a essa coisa, porque eu sei que isso incomoda, principalmente os conservadores que defendem direta ou indiretamente, a supremacia e a hegemonia de certos corpos sobre outros corpos. Mas Uhum. essa discussão, ela, na minha concepção, ela permeia todo o universo dos debates que se dão sobre gênero, sobre sexualidades, e para nós também sobre as questões que envolvem a espiritualidade nesse arcabouço de discussão. Exatamente, exatamente. Na verdade, esse fator decolonial, além da questão de trazermos para a nossa realidade, né,
tirar dessa coisa eurocêntrica. A gente tem que sempre trazer para a nossa realidade atual também. Estou falando da Também. questão do espiritismo, né? Porque muitas pessoas estão lá travadas no século XIX, fazendo, como tu diz sempre, malabarismos filosóficos e dialéticos para poder explicar e aceitar determinadas explicações. E isso é muito desgastante, sabe, isso só empobrece. Quando a gente vê, a gente está falando com gente fanática, que não aceita que o tempo mudou e as coisas mudaram e as coisas foram, né, foram se encaixando de outra forma, o conhecimento evoluiu, a ciência mudou, a ciência se encara no espelho e se nega. E por que que nós agora temos que ficar segurando coisa lá do século XIX, É. Certa né? vez uma pessoa me perguntou se eu tinha pretensão de atualizar Kardec, né? Aí tem gente que Aí morre de medo disso. ele Ai, me que bobagem. chamou, não é arrogante, a sua proposta não é arrogante. Eu disse para ele que não, eu não tenho a menor pretensão de atualizar Kardec, até porque, sabe, Suzana, eu tenho convicção de que o tempo atualiza toda a teoria. E o tempo Sim. também atualiza Kardec, assim como ele atualiza tudo que acontece. Eu não sou a favor que a gente reescreva nenhum autor, não Não, nós só temos que Kardec. atualizar o nosso debate, Agora, o debate e o pensamento, ele precisa ser atualizado. Eu pelo costumo amor citar de como exemplo Deus. as coisas que Kardec fala sobre astronomia, que hoje já não fazem nenhum Nenhum sentido sentido, serem faladas. O que nenhum me, sentido. o que me dá algum, assim, acende uma luzinha de preocupação, justamente sobre essa questão da contextualização, coisa que Elias Moraes fala tão bem, inclusive foi seu Sim, último vídeo, foi com ele, sim. né? É, é exatamente essa coisa da gente querer trazer Kardec para a discussão dentro dos espaços espíritas, tal qual ele foi escrito. Então, se tiver um texto que beire o racismo, ou eugenia, ou trate da questão de raça de forma racista, você vai passar para as pessoas que estão presentes da maneira que está escrita lá, sem nenhum tipo de contextualização. Em que pese, Os que não contextualizam, né? a gente precisa contextualizar o que foi Tem que escrito, a gente contextualizar precisa sempre. falar, a gente precisa dizer do que se trata aquele pensamento, a gente precisa dizer que hoje que nós temos hoje condição de pensar totalmente diferente daquilo que foi instituído. Mas veja, quando a gente dogmatiza e quando a gente dogmatiza o conhecimento, quando a gente sacraliza o tal do Pentateuco, né, quando a gente faz esse processo de sacralização das obras e de produção de mitização das pessoas, como fizeram com os médios, e que algumas pessoas acabam fazendo com Kardec, esse debate ele fica difícil de ser construído. Ah, Porque muito. quando a gente propõe uma reflexão que nasce a partir da ciência de hoje e que questione aquilo que foi dito no século XIX, isso não quer trazer nenhum demérito para a pessoa de Kardec, nem é esse também o nosso objetivo. Mas é importante a gente discutir o que foi colocado por ele a partir de um olhar, né, que contempla os dias de hoje. Uhum. Eu tento, durante as obras que escrevi, eu tento o tempo inteiro estar costurando autores contemporâneos com Sim. Kardec, com As Elcino Gaston citações Lavoine. que tu coloca são maravilhosas, maravilhosas, enriquecedoras, sabe? Eu tento estar o tempo inteiro achando que é possível a produção de um diálogo Uhum. entre eles, não é uma coisa impossível de ser feita. Eu estou escrevendo um livro, e nesse novo livro, que depois vocês vão ficar sabendo, Sim. eu tento aprofundar um pouquinho dessa coisa da fluidez da maneira da gente amar. Porque, veja, se não é, o, o espírito não tem sexo, por que o amor tem? Não é porque a gente precisa Uhum. amar o sujeito a partir do corpo que ele ocupa e porque o amor precisa ser configurado dentro de padrões que sejam heterocis normativos. Então, essas coisas precisam ser respondidas sem uma perspectiva da produção, da discussão dos costumes, que é uma pauta que tem ganho muito espaço e que tem produzido, inclusive, pauta para debate político e tem feito o candidato ganhar a eleição, né? A Tem, pauta política, a pauta de costumes. Então, tem. a ciência não se escora na pauta de costumes, sabe? A gente não vai determinar o que é
legal, o que é real, ou o que é. Até porque também acho que não é essa a função. Mas a função, eu acho que é apresentar outros caminhos, outras posturas, outras perspectivas que não sejam apenas aquela que a gente está habituado, né, a ser Uhum. invadido por elas constantemente. Então, eu acredito que o espiritismo ele tem condição de, junto com esses pensamentos, democratizar o amor e produzir um amor democrático a ponto de produzir essa sociedade que se ama. Porque eu Sim, não acredito que seja possível produzir essa sociedade que se ame sem a democratização dos afetos. Então, também enquanto a acho. gente E o enrijecer, respeito, né? O é, respeito ao afeto alheio. essa é uma questão que precisa ser pautada o tempo inteiro, né? A gente está Sim. querendo criar padrões e colocar pessoas. Então, hoje eu vi um prefeito da cidade de Santa Catarina que cancelou um evento em nome da família, né? Em nome da família, ele cancelou um evento porque era um evento LGBT. E Meu quando a Deus. gente vai ver, não há fundamento científico. Ele usa a Bíblia Não, como Santa argumento. Catarina, olha, tá É, muito assustador aquilo ali, viu? Tá ele muito usa a assustador. Bíblia como argumento para a ação que ele tomou de impedir a realização de um evento cultural no Centro Cultural da cidade lá, Meu Deus. para poder fazer isso. Então, assim, quando foi que a Bíblia virou, e isso me preocupa, a teocracia é uma coisa que me preocupa, sabe, a invasão cada vez maior dessa discussão sobre as questões que envolvem a religião, pautando regra e pautando ações políticas, pautando eleição, pautando, inclusive, pautando o Congresso, para poder a produção das leis serem instituídas a partir de uma perspectiva teocrática. A gente já viveu isso em anos passados e isso nunca foi bom, né? Isso trouxe morte, isso trouxe a supremacia. A gente vive hoje isso na Palestina, a gente vê as pessoas ignorarem o genocídio e não quererem que nós possamos dizer que o que está acontecendo lá é um genocídio, porque quando você luta armado de fuzil, tanque de guerra, e o outro luta é, com, com badoque e pedra, isso é um genocídio. É, É, né? Não tem como não ser um genocídio. é um genocídio. Eu, é, tudo isso que a gente está assistindo mexeu profundamente comigo, profundamente. Enfim, querido, um outro ponto que eu achei maravilhoso que tu colocou no teu livro é a respeito do conceito do ser humano espírito social, que é essa coisa ampla que envolve o espírito, o corpo e a colocação deste corpo unido, né, com, que é a ferramenta do espírito que na sociedade. Fala pra gente sobre isso. Eu cunhei esse termo, né? Essa neologia, seres humanos e espíritos sociais, porque o espiritismo brasileiro ele trata muito o verdadeiro mundo como um mundo espiritual. Aqui É, a questão social ela é totalmente ignorada. E aí eu quero falar, apresentar para essas pessoas que é impossível você fazer isso e continuar sendo espírita, sabe? Isso continuar sendo um conceito espírita. Porque quando a gente fala do ser integral e da integralidade do homem, que é uma coisa que foi muito badalada já dentro do espiritismo, que é muito discutida, é interessante e é importante saber que essa perspectiva ela é real de integralidade, ou seja, o ser humano ele é cognitivo, intelectual, afetivo, emocional, social, cultural, político, espiritual, ambiental, biológico e espiritual. Então, uhum, se eu trato, veja, eu falei 11 coisas, se eu trato uhum, esse sujeito a partir de um único ponto, Alexandre, mas como é que o sujeito é ambiental? Ele é ambiental, lê mal com Ferdinand. Procura esse cara aí, valer. Você vai entender por que ele é ambiental. sim, Valer Nego Bispo, valer Daniel Munducuru, sabe? Valer Ailton o Krenak, Krenak, valer Davi Copenaua, né? Valer Conceição Evaristo, valer essa, você vai entender porque nós somos ambientais. Nós somos ambientais porque a tudo que está acontecendo, por exemplo, quando a gente fala de aquecimento global, e tem uma galera aí que diz que não existe aquecimento global, uhum, né? Ela incide sobre a nossa forma de viver.
Então, mais chuvas, a gente está vendo todas as catástrofes que aconteceram no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, né? Com chuvas demasiadamente, as pessoas ainda morrem por conta desse tipo de catástrofe no Aqui no século Rio vinte Grande e do um. Sul, nós tivemos meses inteiros de chuva, Depois cidades de terem saído de destruídas. uma seca. Sim, Vocês cidades passaram foram por um destruídas. período, vocês passaram por um período sem água, sem Aham. chuva, e depois por um período de... Então, há uma influência ambiental na forma de vida dos humanos. A Existe o social, a gente racismo ambiental, né? também. Existe o racismo é, ambiental. o social, a gente já falou, o político um pouquinho, mas assim, é importante falar também da questão cultural, que a gente também já falou, mas todas essas coisas compõem aquilo que o sujeito. Nós não somos apenas espiritual. Então, desprezar essa realidade que é política, porque nós somos seres políticos e a gente Sim. precisa produzir política que traga igualdade e justiça social. Porque nós passamos 6 anos aí discutindo quem matou Marielle. E hoje as pessoas, não, desvendou, não desvendou. A gente sabe uma parte, eu acho que a gente ainda precisa saber de Eu outras também acho. partes que não, Tem não coisa aí vieram à ainda. tona, né? E a Não, gente tem essa sensação. Tá, nós descobrimos os mandantes, mas para mim ainda tem os mandantes dos mandantes. E a também gente acho. precisa chegar nesses mandantes dos mandantes. Então, É, nós somos seres eminentemente políticos. Quando a gente despreza isso e vai para dentro dos centros espíritas, dos espaços espíritas, debater apenas o espiritual, você ignora toda uma realidade que lhe contempla. Então, a gente exato. precisa discutir os seres humanos que nós somos, sabe? A gente precisa discutir os seres políticos, nós precisamos discutir os seres sociais, a gente precisa discutir toda essa realidade de coisas que se condensam a partir da relação no mundo social como um todo. Então, essa questão política, essa questão social, cultural, biológica, né? A gente veja, Luiz Gonzaga diz Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. E eu fico pensando quanto tem de machismo nisso, embora seja uma coisa que decanta a força da mulher do Nordeste, mas durante muito tempo a gente não sabia o que era menopausa, a gente não sabia o que era TPM, então as mulheres tinham As mulheres não mudança. sabiam o que era orgasmo, meu querido. Não, 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 não. E nem podiam aprender, né? Não, não Tadinhas. deviam gostar disso. Eu me Então, lembro assim das minhas tias, da minha mãe. Eu ouvia algumas conversas delas assim, inocência. Elas não sabiam o que era. Tu acredita? Uma coisa não assim, se davam o direito de, não se né? dava o direito. É porque a mulher é produzida para satisfazer o É, homem, né? Então, é, assim, todas essas questões elas precisam ser tratadas hoje. Eu estou lendo sim. um livro da Carla Madeira chamado Tudo é Rio, que eu recomendo muito. Ela fala muito Ah, sobre eu isso. tô com esse livro ali também. Tô lendo também. Esse livro é Não me dá spoiler, maravilhoso. porque eu, eu tô Não, bem no não vou início. dar, não vou dar. Mas é um livro que merece muito a leitura, porque fala dessa. Eu estudo muito mulheres pretas, assim, né? Sim. Lélia Gonzalez, Bell Hooks, Angela Davis, Grada Quilomba, Conceição Evaristo. Eu amo Bell Hooks. Eu digo que a escrita desse segundo livro, quando eu falo de amor, eu acho que ler Bell Hooks é tudo sobre o amor, novas perspectivas, que é um livro que eu recomendo muito. Mudou muito minha forma de ver a vida e Que de me bom. ver como sujeito macho, num universo extremamente machista e patriarcal, porque me fez, inclusive, fazer uma introspecção sobre como se constrói os afetos, sabe? Como eles se dão, como é que a gente ama. Eu Sim. entendi e aprendi, cheguei muito cedo no espiritismo, que o amor era uma coisa inata. Aí a primeira coisa que bate assim, de frente comigo é Bell Hooks dizer que não há nada de inato no amor. O amor é pedagógico. Sim, eu achei lindo. Tu fizeste uma citação no livro sobre isso. Ah, Exatamente. muito lindo, muito E quando eu profundo. li aquilo, eu fiquei impactado, porque eu acreditava, não, a gente já nasce sabendo amar. Só É, a que, gente veja como isso é aprende. contrário, e que bom que não é assim, porque senão a gente ia encontrar justificativa para o machismo, porque a gente disse, não, mas eu aprendi assim, sim, você Uhum. aprendeu, cara, pausa, mas desaprenda, É, a gente porque aprende muita bobagem, né, por aí, é na importante que a vida. gente fale sobre isso e é importante que homens também se posicionem sobre isso e assumam essa responsabilidade de produzir um diálogo diferente. Então, no primeiro livro eu trouxe muita mulher preta, no segundo livro eu também trouxe muita discussão produzidas por elas, né? Tem coisas de Bell Hooks, de Grada Quilomba, que eu gosto muito de trazer, Lélia Gonzalez,
sim. Eu te digo Porque é assim, uma que visão isso, muito forte, é uma visão muito impactante das coisas. A gente é sacudido por elas. acho que a decolonialidade, ela me fez Sim, isso, esse sacudir. Então, assim, quando a gente sim. lê Fanon, eu li Franz Fanon, quando a gente lê Aimé Césaire, e a gente lê Attila Mbembe com Necropolítica, aí a gente sai Grossfobel, Uma Ecologia Decolonial de Malcolm Ferdinand, e a gente sai um livro que a gente não pode deixar de falar, que é de Sirma Bilge e Patrícia Hill Collins, que é Interseccionalidade. Há uma intelectual baiana chamada Carla Cotirene, com um livro também chamado Interseccionalidade. Os Condenados da Terra, Pele Negra, Máscaras Brancas, de Fanon. Quer dizer, eu venho lendo isso, eu estou lendo Nego Bispo, A Terra Dá, a Terra Quer, e quanto mais eu leio esse povo, mais eu quero me desmanchar de mim mesmo, sabe? Me desconectar de todas. Uma coisa que eu aprendi estudando decolonialidade, lendo essas pessoas, e que eu tinha aprendido isso muito forte no Espiritismo, é que a gente precisa ter convicções. Hoje eu quero ter a convicção de não ter convicções, sabe? De estar o tempo todo voltado à produção de novos olhares, novos pensamentos, novas possibilidades. E isso, para mim, faz a total diferença. E que é muito complexo você produzir isso dentro do Espiritismo, porque as pessoas estão agarradas É. a essas certezas, sabe? A certeza, por exemplo, eu queria saber onde é que o cara vai buscar conhecimento suficiente para escrever um livro inteiro sobre o que acontece com as pessoas quando elas morrem. Porque, saca, é tornar matemático, aquela frase que diz assim, há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa conceber a vossa vã filosofia. Então, você não vê em Kardec o Vale dos Suicidas, mas você leu isso em algum lugar e você crava aquilo como destino final de É. todas as pessoas. Os Você, romances pseudo-psicografados, porque eu tenho muitas dúvidas, eles criaram um verdadeiro espantalho dentro da doutrina espírita. Esses romances que contam essas histórias, essas coisas. Queria... então, essas mulheres pretas que eu falei aqui, e conhecer a decolonialidade, eu acho que ler Fanon, ler Os Aimé Condenados da Terra Césaire, também está Os Condenados da na Terra, minha lista. ler esses livros e me aproximar dessa discussão, principalmente com as mulheres pretas, eles me fizeram rever muito. E eu confesso, Suzana, se não fosse esse processo dos espíritas progressistas, dos coletivos que surgiram, eu não sei se eu ainda estaria militando no espiritismo, Nem eu também não. porque eu não, esse Eu processo teria, me teria me encolhido. oxigenou, Uhum, é. me oxigenou bastante Uhum. essa vivência dentro desse universo das discussões progressistas. Isso para mim foi uma coisa boa. E Para aí mim assim, também. nós nos deparamos também com outras pessoas que eu peguei um item, né, do meu livro, que é o espiritismo e como produzir discussão espírita sobre gênero e sexualidade. E aí, eu, como pedagogo, pensei num plano de aula e fiquei o tempo inteiro pensando como é que eu ia montar um plano de aula que eu pudesse ajudar as pessoas a produzir algum tipo de pensamento sobre gênero e sexualidade que tivesse embasamento espírita. Só que aí eu pensei, não, primeiro eu preciso apresentar quem possa trazer algum tipo de conteúdo para formatar esse plano de aula. E aí eu dediquei a algumas pessoas que eu considero que são importantes. Eu falei de alguns que não são espíritas, e no caso, eu preciso citar aqui Judith Butler, Eliette Safiotti, Guacira Lopes Louro, que são pessoas que produzem a discussão de gênero e que eu leio, né, para poder produzir essa discussão. E algumas pessoas que estão dentro do universo espírita e que são contemporâneos e que têm produzido discussões sociais que são importantes, né? Eu destaco aqui a Ana Cláudia Laurindo, quando eu li o livro dela sobre Deus e Política, o Enredo da Morte no Brasil. A gente tem um destaque para Elis Moraes, que tem feito um trabalho maravilhoso. A gente tem os livros que Dori produziu junto com Sérgio Maurício Pinto, lá no Espiritismo e Sociedade Política, que trouxe Uhum, tem. um conglomerado de discussões dos dois livros de Sérgio Aleixo.
eu acho que são importantes também, que Espiritismo é o Nosso, volume 1, volume 2. O livro do Luiz Signatis, eu acho que também é um livro, Esse eu quero ler. Eu ainda não li eu o do já li Signatis. também, o livro da Janete Serra, o livro do Bruno Quintanilha, dois livros que são dois livros fininhos, mas que são livros importantes na produção dessa discussão. Então, hoje tem um monte de pessoas pensando espiritismo, e tem toda essa literatura que a CEPA produz e que está Sim. disponibilizada aí para que as pessoas vejam, né? O livro sobre reencarnação do Quioro, tem muita coisa acontecendo assim de maneira simultânea. E eu acho que a junção dessas coisas pode nos ofertar um espiritismo que tenha uma perspectiva democrática na produção do conhecimento e dos saberes. Eu costumo dizer, e eu digo isso no primeiro livro, que o espiritismo brasileiro ele se especializou em reproduzir conteúdo. Se você pegar o formato dos seminários, dos congressos estaduais, você vai ver sempre os mesmos temas, as mesmas pessoas, não oxigena, discute a mesma coisa e Sim. reproduz conteúdo porque nós proibimos as pessoas o contraditório. Então, eu não É. sou obrigado a concordar com tudo que o outro diz, eu preciso ser respeitoso quando discordo. Mas eu não discordar da ideia não significa discordar da pessoa. E eu acho que a gente tem lives no Agro, que estamos eu, Elias, Ignatos, por exemplo, que a gente não consegue concordar com quase nada que o outro fala. E a gente Eu discorda assisto, rindo, eu me divirto. Eu acho maravilhoso e a ouvir gente vocês. discorda sorrindo, né? Ninguém sai dali com raiva um do outro, Uhum. porque naquele ponto específico a gente Claro. discordou, ele não concorda comigo, eu deixei de discordar. Então, essa produção, eu queria me remeter a isso, porque eu comecei falando da necessidade que eu acredito existir, do espiritismo brasileiro ser um pouco mais humilde, e entender, né, que não dá para a gente resolver todas as questões de ordem social ou de ordem humana a partir apenas do espiritismo. Então, eu defendo no livro também que o espiritismo dialogue com as ciências humanas e com os movimentos sociais. A gente tem muito que aprender com os movimentos sociais, por quê? Porque nós fomos proibidos do embate social e os movimentos sociais é que fizeram esse embate. Então, nós não aprendemos a discutir e a entender como se dá, por exemplo, a vivência das pessoas transexuais. Eu fui aí fazer um exame médico quinta, hoje é E o quarta, Brasil é o país que mais mata, né? mata, Transsexuais. exatamente. Eu acho que terça-feira eu fui. Não, foi terça-feira, eu fui fazer um exame médico nessa semana, esses dias atrás, e eu estava lá esperando, e a moça chamou Cássio, não sei o que, não sei o quê. E tinha uma mulher trans lá. Olha, ai, que E triste. Por ela que que não era usa o uma. nome social, meu E a Deus? mãe dela disse assim: o nome dela não é Cássio. E ela bateu na mãe com vergonha, porque ia chamar mais atenção do que já chamou, e ela foi rapidinho para lá. E eu fui até o balcão e perguntei à moça por que vocês não chamaram ela pelo nome social, né? Não, não, por que vocês não chamaram a moça pelo nome social? Vocês constrangeram ela, porque sabia que a gente podia, ela podia, né, fazer algum tipo de reclamação com Sim. relação a vocês. Ela, não, mas a gente não sabia. Bem, em E o que suma, que custa, né? Pelo né? amor de A gente Deus. não aprendeu isso no centro espírita. É Eu estou me lógico que a referindo a pessoa, isso. quando se apresenta, ela pede para ser chamada pelo nome social. Mas a burocracia é tão assim, nem, olha, tá Exatamente. aqui escrito na carteira. Ah, É. é muito E triste, e sabe? É como é muito que triste. funciona isso no centro espírita? Que foi uma das coisas que me fez escrever esses livros, sabe? Que me fizeram escrever. É como se dá uma coisa que você falou lá atrás, que é, não, você nasce, sempre a questão bem Foucaultiana, né, do domínio dos corpos e da docilização dos corpos, da história do bipoder, né? Uhum. Você nasce 10 vezes mulher, aí você desvia-se sexualmente, Ai, e meu aí Deus. você vem homem para você corrigir o desvio. Ai, meu Aí você Deus. se torna gay, não, gente, pelo amor de É muito Deus. triste. Ai, Não, essas né? E, as e, teorias e são eu horrorosas. debato isso porque a gente fica procurando ciência, gente. Não tem como você É justificar horrível. isso cientificamente, né? Não tem argumento que colabore com isso. Quer dizer que nascer homoafetivo é um desvio de comportamento, mas ser pedófilo, Não ser é desvio, né? abusador, ser assediador, isso não é desvio de comportamento.
Então, Tem só de uma... comportamento só homoafetivo, você pertencer à população LGBT, isso foram indignações que me levaram a procurar pesquisar. Sabe, fui ler Judith Butler, fui Uhum, lendo, disse, sim, e um dia, num evento do Girassóis, do Coletivo Girassóis, presencial, o primeiro Fórum Social Espírita do Coletivo Girassóis, inclusive para mim foi muito bom, porque foi um momento pós-pandemia, antes da pandemia, né? Foi um pouco antes da pandemia, acho que 2018, eles fizeram o primeiro Fórum Social, e a gente achava que estava só, né, o Ágora. E aí, sim. uma pessoa do sertão, aqui de Pernambuco, de Flores, Márcio, querido, ele me mandou um card, primeiro Fórum Social Espírita do Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Eu Os girassóis lá no abri Ceará, né? no Ceará, exatamente, em Fortaleza. Abri, eu disse, meu Deus, isso é o Ágora. Olha Aí que lindo. liguei imediatamente para o contato que tinha lá na hora. Liguei, olha, eu sou aqui de Pernambuco, eu sou espírita, a gente tem um coletivo e tal. E fui parar lá e fiz uma palestra no sábado à noite, e coordenei o GT de gênero no domingo. Que E quando eu amor. percebi isso, eu disse, nós não somos ilhas, nós já somos Exatamente. arquipélagos. E, Exatamente isso. e quando chegou lá nesse dia, eu fiquei no GT de gênero, e quando acabou, uma pessoa se levantou, um querido amigo hoje, um grande amigo, Júnior, e disse que nunca tinha dito em público que era homoafetivo, e que tinha assistido minha palestra no sábado, e que tinha visto o grupo de trabalho no domingo. Eu tinha escrito um pequeno artigo que eu levei só para a gente poder, no GT, ter um norte, assim, do que discutir, alguma coisa de Sim. Butler, que eu estava lendo e tal. E ele disse, você precisa escrever sobre isso. Você precisa escrever um livro sobre isso. Eu disse, não, mas eu não era uma pretensão. E ele me Que daí foi a incutiu sementinha para esse aqui. para surgir o primeiro, Ah, o que é primeiro. o O primeiro, que é primeiro tá esse aqui. aqui. Deixa eu só Tá ver aqui, se tá aqui. eu. Ah, tu tem. Que o Tem. meu tá ali na Pronto. prateleira. Esse aqui. Que foi esse aqui. Então, ele surgiu disso, né? Quando ele fala isso, eu não era uma pretensão minha escrever um livro sobre. Só que quando eu fui mergulhando no universo de gênero e fui lendo as coisas espíritas que tinham sido escritas, e eu percebi a É necessidade que a chocante, gente tinha, né, muito Alexandre? É chocante. chocante. E aí, quando a gente vê, Suzana, a produção de uma régua moral para qualificar as pessoas homoafetivas ou as pessoas LGBT que pertencem à população como Uhum. desmerecedora de uma coisa que eu falo, né, da negação da espiritualidade. Então, você pode ir para o centro, mas saiba que aqui é um lugar de respeito, Ai, meu Deus. percebe? Aí você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ou você não pode dar passe, ou você não pode fazer palestra, ou você não Sim. pode trabalhar com infância e com juventude. Uma coisa que a gente precisa discutir aqui, olha, gente, uma parte esmagadora, mas é esmagadora, dos estupros e dos assédios e de toda a produção de pedofilia é feito por heterossexuais. Sim, eu acho que praticamente quase tudo, na verdade. Quase tudo é feito por eles. Então, isso não tem o menor sentido, não faz sentido, né? E outra coisa que a gente precisa falar, os números também mostram que invariavelmente são pessoas conhecidas, Uhum. Normalmente tios, da família, né? pais, Intra. cunhados, padrastos, sabe? É essa galera aí que faz isso. Então, eu comecei a ver que o estigma e o peso que a população carregava dentro do universo espírita era injusto em todos os aspectos. É E muito foi horrível. daí que surgiu essa coisa da gente pesquisar verdadeiramente e de trazer algum tipo de ciência para a discussão sobre gênero e sobre sexualidade. Eu achei E maravilhoso. A leitura foi, foi incrível, sabe? Foi no momento que eu estava muito fragilizada. Eu ainda estou meio assim, mas estou melhorando. E me fez muito bem essa leitura, sabe? Me fez muito bem. Eu pensei, nossa, que coisa maravilhosa tu ler isso. Depois que a gente escuta pessoas famosas do espiritismo, eu digo famosos porque são famosos mesmo, eles têm milhões de seguidores, verdade. sabe? É muito triste isso. Como é uma voz assim que é replicada em massa, e eles dizendo aquelas coisas. Tem uma mulher muito famosa que ela diz coisas horríveis e ela quer passar um ar de que ela é científica. Tudo mentira, não é? Nós andamos pesquisando, não é. Um currículo todo falso.
sabe? Olha, é deprimente, na verdade. É deprimente. E ela fala coisas horrorosas, horrorosas. E aí, o que que gera? Tu imagina uma pessoa entrar dentro do centro espírita e ouvir uma palestra de alguém que está replicando isso que aquela mulher falou. A pessoa sai. Eu teve um caso aqui na cidade de um homem jovem, trabalhador, assim, eu fazia até palestra naquela casa. Ele se suicidou. Ele era homossexual. Eu sabia. Talvez ele não tivesse nunca aberto ali, saído do armário, contado, sabe? Para as pessoas. Porque tu imagina, todo mundo falando aquelas coisas horríveis. Tu abre um livro, um romance desses famosos, falando coisa horrível. Como é que ele começou a se sentir? Ele se suicidou. Olha que tristeza. Outra coisa que eu aprendi Muito triste, muito é triste. que a gente não. Eu costumo dizer, eu nem falei isso, não é, nada que eu falo ou escrevo tem como fim a produção de verdades absolutas, sabe? Pode ser contestado, refutado, eu Sim. não estou preocupado com isso, assim, no sentido de Tu refutar uma coisa que coloca a gente isso no escreve, livro o assim, tempo todo. o Tu tempo coloca no todo livro o tempo todo. é, a gente fala sobre isso porque não é. Porque as coisas que envolvem a diversidade humana, elas não são cartográficas, Uhum. sabe? Não são cartográveis também. Não tem como a gente colocar, sabe? A gente, por isso que eu gosto de usar o plural para falar da diversidade humana, das Sim. diversidades. Então, quando a gente fala de homossexualidade, a gente precisa falar de homossexualidade porque as pessoas amam diferente, pensam diferente, sentem Uhum. diferente. Então, as pessoas não são iguais quando elas vivenciam cada experiência, mesmo que a gente tenha criado caixinhas para poder entender de forma geral, o como essas pessoas amam e o que elas sentem, que é nessa produção de identidade, que se dá a partir das tensões na base social, e que eu falo isso no livro e tal. Mas, Uhum. às vezes, a gente quer criar padrões para que a gente possa compreender aquilo que o outro é, e que as pessoas se comportem tudo igualzinho, sabe? Como se fosse uma linha de produção em massa. Então, todo homossexual vai amar Uhum. desse jeito. Sim. Toda pessoa lésbica, toda pessoa bissexual. Não, as pessoas amam do jeito que elas amam. Ah, mas fulano é bissexual, é porque ele é indeciso. Ele não sabe o que ele quer, não. Ele é bissexual porque ele é bissexual, é porque ele ama as pessoas e não está preocupado muito sobre isso. Então, tem várias coisas que precisam ser tratadas dentro dos centros espíritas com uma proposta educativa, para que a gente Uhum. possa. Eu acho que o único caminho para que a gente combata a LGBTfobia é a educação, é a Só. discussão da temática. Então, se a gente se fecha, eu sei de centros espíritas aqui em Pernambuco que homossexuais foram colocados para fora da instituição. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Sei é de muito coisas assim que triste. as pessoas me procuram para falar de um casal de homossexuais que um ia no carro e o outro ia de Uber para o centro, para as pessoas não saberem que eles são casados. Ai, gente, pelo amor de Deus, Um casal de pensa. lésbicas que faziam parte do trabalho da evangelização infantil, que fica aqui o registro, que eu não gosto desse título, eu prefiro educação para jovens e adultos, não gosto Também, a coisa para de. crianças e jovens, não gosto do Também não. termo evangelização, para mim lembra catequese Aham. judaico-ticária, mas Sim. assim, elas assumiram um romance, namoraram, casaram, foram afastadas do trabalho, foram colocadas na desobsessão, passaram quase 3 anos em desobsessão e não podiam fazer nenhuma tarefa dentro do centro até que saíram da instituição. Olha Então, só, essas falas, elas são eles muito mais carimbam a pessoa como comuns. doentes. Eles carimbam a pessoa como. é, Essas falas são muito mais comuns do que o que a gente É pensa. triste demais. Então, a gente precisa discutir, produzir a discussão Sim. dessas Eu temáticas, sabe? acho que esse teu livro, querido, é um belo pontapé inicial para uma abertura, assim, total, sabe? De discussão a respeito disso. E eu até fiquei muito emocionada, meu amor, que tu colocou, tu fez uma citaçãozinha ali, um agradecimento, colocou até o meu nomezinho humilde. Não sei da onde que tu tirou isso, guri. Eu lendo toda doentinha, assim, chorei, chorei, chorei de emoção. eu Ah, queria ser justo, né? Assim, esse tempo que a querido. gente passou aí, pré-inominável, Sim. gestão do inominável,
nós vivemos coisas que são complexas de serem compreendidas, até como distopia, elas talvez fossem complexas de serem compreendidas. Então, Sim. a gente vive o estranho caso de cristãos que defendem na guerra um país que Que não não é é cristão, cristão. enrolado na bandeira desse país. Que foram os sacerdotes Ai, do judaísmo cara, que mataram Jesus, Jesus, exatamente. É complexo entregaram de entender. Jesus. Então, a gente vive uma época em que as pessoas vão à rua pedir liberdade a partir do AI-5, Não, é inacreditável. né? É inacreditável. E A gente tem vive a médium, mesma... eu vou te Pode contar uma falar. coisa, vai cair os teus butiá do bolso, tá? Tem médium feliz da vida que está recebendo mensagem do Ustra. Eu vi isso na internet. Me marcaram na postagem para que eu tivesse a certeza que eu estava vendo aquilo. Uma médium dizendo: ai, gente, no nosso grupo nós recebemos uma mensagem do Ustra. Tu já pensou o que que é isso? Com que tipo de Né? espíritos essas pessoas estão lidando? Isso é loucura, né? Então, Provavelmente um zombeteiro de baixo mas ele calão. não ele pode até ser ele mesmo. Pode Não até ser. duvido, não duvido, não. Mas, assim, o que Então, eu lá penso, nos. veja que momento a gente está vivendo. Então, Uma assim, tragédia. nunca foi tão importante as discussões que envolvem direitos humanos, igualdade e justiça social. Nunca foi tão importante nós nos demarcarmos espaços de Sim. forma política mesmo, sabe? Politizarmos, no bom sentido da palavra, a discussão, né? É importante as pessoas perceberem que racismo é crime, que LGBTfobia é crime, que as pessoas podem ser processadas, que elas podem ser presas, e que elas, sabe? Sim. Porque a gente está vivendo uma onda de ódio que são justificadas pelas pautas de costumes. Me preocupa Uhum. muito essa coisa da autocracia, a teologia do poder, a teologia da prosperidade. São teologias que são inspiradas na produção do material. Elas não estão preocupadas. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente fala de teologia, mas a gente fala a partir de uma perspectiva que é totalmente neocapitalista, capitalista, neoliberal, e que é também ali Que não tem nada a ver com Deus. Nada, 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 nada. embevecida pela necropolítica, por pulsões de morte, sobre o poder de determinados nichos sobre outras pessoas. O genocídio ele é marcado por isso. Quando a gente Sim. fala de genocídio na Palestina, é porque a morte daquelas pessoas é porque elas são quem elas são. Elas precisam morrer porque elas são Uhum. palestinas. Elas precisam morrer porque elas são de uma raça, de uma denominação diferente. Isso é muito importante de ser trazido para essa discussão. O ódio que move a violência LGBT também perpassa por esse mesmo espaço. As Uhum. pessoas sofrem violência porque são homoafetivas, olha. Então você se acha no direito de agredir e matar. A gente viu o que fizeram com Dandara, uns, sei lá, 8, 10 anos atrás em Ah, nem me Fortaleza, que foi fale. espancada e morta, né? Nossa. Por quê? Por que você se acha no direito de tirar a vida de uma pessoa porque ela ama diferente da forma de você amar? E ainda fica mais difícil a gente produzir essa discussão quando essa discussão é trazida para dentro de um ambiente que se diz religioso. Então, Nossa. veja, é tão As pessoas surreal falando com voz mansa e pregando preconceito. e determinar que corpo merece amar e que corpo merece ser Uhum. amado, Suzana. É muito, Então, muito como é que a deprimente. gente institui uma relação dentro do centro espírita, né, que é espiritualista, mas determina afeto a partir da genitália? Ora, como o espírito não tem sexo, mas você acha que ser gay... Exatamente. Não, cara, Mas eles essa, essa, julgam o sexo. essa discussão precisa ser feita, Precisa ser sabe? feita, Assim, muito, muito feita. a gente paga um preço alto, porque aqui eu sou pária, né? O movimento tradicional. Ontem eu fiz uma palestra no centro, estou sempre fazendo, mas assim, o movimento federativo ele investe na ideia do silenciamento, do apagamento, porque foi Sim. assim sempre e vai ser assim sempre. Não são capazes de produzir um debate, de da gente poder sentar e procurar as convergências e respeitar as divergências. Então, a Uhum. gente vive essa campanha do silenciamento e do apagamento, que é comum, né, no nosso universo. Às vezes dói, já doeu mais, hoje dói menos, porque existem atitudes que elas não são
representativas daquele conteúdo teórico que eles julgam estabelecer a partir do modelo e guia da pergunta Uhum, do Livro dos Espíritos, sabe? sim. Então, assim, tem a facada fraterna, de vez em quando tem a facada fraterna. Mas a gente também vai se acostumando. O Eu acho que a Aleixo, gente... o Sérgio Aleixo sempre diz que ele tem o sacode fraterno, que de vez em quando ele dá o sacode fraterno. Eu vejo isso hoje, então, essa discussão ela é necessária, porque ela É, implica perspectivas de vida e de morte. é exatamente isso, querido. É exatamente isso. O nosso tempo está terminando, praticamente. Faz aí a tua despedida. Temos 2 minutinhos. Então, eu só E tenho que te foi lindo, agradecer. adorei de falar Eu que contigo, te adorei. É sempre rever. bom estar aqui É sempre bom, nesse é espaço sempre bom. plural, diverso, É. democrático. Eu dizer da minha alegria, da minha satisfação de participar dessa conversa aqui no teu canal. Dizer que quando eu coloquei lá no livro, eu quis citar, porque eu acho que tem relevância o que está sendo feito. A pandemia trouxe o mal do desencarne de 700 mil pessoas, mas ela aproximou, e isso tem mexido com a estrutura política do espiritismo brasileiro. Eu acho que o efeito das Sim. redes sociais, aquilo que a gente acaba produzindo de pouquinho em pouquinho, vira uma coisa maior, por conta da proliferação mais fácil produzida pelas redes sociais, os canais de YouTube, como o seu, o trabalho que a Elias vem fazendo com pequenos vídeos, colocando lá no TikTok e Uhum. trazendo a discussão, pontos sérios, coisas sérias, né? O trabalho da BPE, o trabalho de Dora, o trabalho, sabe, o trabalho dessa galera que se preocupa em produzir. Aí vem Abre Paz, Espíritas à Esquerda, Sejus, os Girassóis, Transformação Social, o Ágora, tem o Maria Filipa, que eu não posso esquecer, ou seja, É o tem pessoal da CEPA, né, que é a um... CEPA Brasil, a CEPA Internacional, ou seja, são pessoas que estão o tempo todo provocando discussões. Então, por mais que o objetivo da gente não seja produzir verdades, mas produzir problematizações, isso tem Diálogos, acontecido muito nos últimos tempos. sim. Então, a gente teve o prazer de participar de dois ao vivo, duas lives, uma no canal Fronteira do Pensamento Espírita, que é o canal do Elias, e a outra no Ágora com Salomão, eu e Elias. E o fruto dessa discussão foi muito interessante. Ver toda a vivência que Salomão tem dentro do Ele é um movimento amor. tradicional e dentro da cepa foi muito bacana poder Não, ele tem uma participar história daquilo. de caminhada, assim, Né? muito linda, muito Então bonito tem, ver. você vê Alcione, Jacira, Alessandra Buarque, né? Eu falei aqui da Ana Cláudia Laurindo, tem muita gente produzindo coisa boa, né? E fortalecendo esse movimento É verdade. transgressor É que a gente verdade. acabou É, oferecendo. Então, eu só tenho que agradecer, muito grato, um abraço para todos que acompanham você e que que assistem o seu maravilha. canal. Dizer que para mim é um Eu fico prazer poder estar aqui. muito feliz da gente ter se reencontrado e um beijo para ti. Fica Você bem. também. E Tudo a de gente bom. vai voltar, porque eu estou em processo de melhora. Eu acho que daqui para frente é melhorar mesmo. E vou continuar essa caminhada enquanto der. E a gente vai voltar a se falar. Fica bem, querido. Você também. Abraço. Um abraço.